Quero voltar, então, para partirmos para a reta final do estudo sobre o casamento cristão, casamento sagrado. Depois desta gravação, serão mais 3. E vou fazê-lo a cada quinta-feira. Toda quinta-feira vocês o terão. E eu fico realmente bastante ansioso em que todos participem, porque eu tenho dito, e sobretudo nos 2 últimos estudos, se preparem, porque será uma ampla lição a respeito de todos os nossos relacionamentos. O cristão tem responsabilidade em seus relacionamentos. Eles devem ser um relacionamento de amor. Isso precisa ser aprendido com Cristo, numa entrega, numa dependência do Senhor. Fiquem atentos, participem. E mesmo que você não seja casado, não importa. Porque o casamento é o relacionamento mais próximo. É onde Deus mais investiu. Deus criou um casal para, através dele, criar toda a humanidade. E ele deu um propósito, uma missão soberana a esse casal. Ou seja, quando nós conhecemos um relacionamento íntimo como esse, como Deus se agrada desse relacionamento, podemos extrapolar para qualquer outro tipo de relacionamento que tenhamos, para poder honrar o Senhor. A principal finalidade da nossa vida é dar glória e honrar o nome do nosso Deus. Quero então partir para esse episódio aqui, que vai nos falar de faça de mim mesmo um servo. Sempre começando com a nossa premissa. E se o objetivo de Deus para o casamento, mais do que nos fazer felizes, for nos tornar santos? O casamento pode criar em nós um coração de servo. Quero começar com uma frase de Ambrósio, um dos pais da igreja, lá no início da cristandade. Como é grande, então, o compromisso do casamento, que sujeita até o mais forte ao outro. Por mútuo constrangimento, cada um é obrigado a servir. Mesmo que um deles deseje refrear-se, pode retirar seu pescoço do jugo, porque está sujeito aos desejos sexuais do outro. Tu vês como a servidão do casamento é claramente definida, nos diz Ambrósio. A essência do cristianismo é encontrada em Filipenses 2. Ali Paulo nos exorta a não fazer nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Paulo expande seu ensino, nos convocando a imitar a Cristo, aquele que realmente foi perfeito em servir, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Está em Filipenses 2, versículos 6 e os seguintes. Ser cristão é ser um servo voluntariamente. Não é como a escravidão que comprava e era obrigatória. Somos servos porque escolhemos ser servos. Não é suficiente manifestar nossa mera concordância com algumas doutrinas específicas. Muitos se perdem, nós os chamamos de legalistas, ficam se atendo apenas a doutrinas específicas. Somos chamados a agir de tal forma que colocamos os outros acima de nós mesmos. Estamos expressamente proibidos de exaltar a nós mesmos, pelo único propósito de favorecer
nosso próprio projeto ou fama. Vaidades. Salomão dizia, vaidade das vaidades. É exatamente esse chamado de servo que torna o casamento tão benéfico espiritualmente e tão difícil pessoalmente. Embora nossa cultura esteja mudando, ainda existem homens que acham abominável o pensamento de servir suas esposas. Ainda desejam encontrar o equivalente a uma esposa escrava, como era na antiguidade e até muito pouco tempo atrás, até em países desenvolvidos do mundo como os Estados Unidos da América. Infelizmente, em vez de ouvir o chamado para que homens e mulheres sirvam um ao outro, muitas vezes, por seu lado, também as mulheres ouvem o chamado, esse chamado do feminismo, né, que nasceu há 2 séculos atrás, já não é coisa recente, de se tornarem pessoas que servem apenas a si mesmas e estão preocupadas consigo mesmo, como os homens. Se equiparam aos homens nessa forma de pensar. Há uma história ilustrativa. Quando eu li essa história, eu gostaria de lê-la na íntegra, mas vou trazer apenas os fatos principais, porque ela mexeu muito comigo, que vale a pena conhecermos. A história de Chris Spielman, um astro de futebol americano, e de sua esposa Stephanie. Ela, uma modelo, que ao casar, após ter filhos, passou a se dedicar unicamente à criação dos filhos. Chris foi muitas vezes campeão nacional. Era famoso e ganhou muito dinheiro. Jogadores de futebol americano nos Estados Unidos ganham muito dinheiro. Stephanie contraiu um câncer de mama e passou por uma mastectomia, seguida de 6 semanas de quimioterapia. Chris não teve dúvida. Em solidariedade à esposa, raspou seu cabelo e se afastou por 1 ano das atividades do futebol profissional. Dizia, Stephanie sempre me apoiou. Eu tinha que fazer o mesmo. Chris levantava cedo para dar de comer às crianças. 1 hora depois acordava Stephanie, depois de preparar o café da manhã. Depois colocava as roupas para lavar, levava as crianças para a aula de ginástica e fiscalizava pontualmente os remédios para a esposa. Ele disse a uma revista especializada que estava talvez indignada de vê-lo afastado da sua profissão. Eu deixaria que a irmã dela segurasse sua mão quando ela estivesse sofrendo, porque eu não estaria ali. Eu deixaria que a mãe de Stephanie sentasse ao lado dela no hospital enquanto a espetavam com as seringas cheias daquela química horrorosa, ou eu mesmo estaria com ela. Esta é a minha família. Esta é a minha responsabilidade. Este é o meu lar. Esta é a minha obrigação. Por seu lado também, C.J. Mahoney, em seu livro De Acordo com o Plano, claro que esse é o plano de Deus, roga aos homens que recobrem esse senso de sacrifício. Ele argumenta que um sacrifício não é sacrifício, a menos que nos custe alguma coisa. E então nos deixa um desafio no ar. Cavalheiros, o que estamos fazendo a cada dia por nossas esposas que envolva sacrifícios? Dr. Kevin Lehman gosta de ressaltar que nunca encontramos um homem que, depois de um longo dia de trabalho, às vezes extenuante, pensa consigo mesmo assim: o que eu preciso agora de verdade é de uma conversa de pelo menos 45 minutos com minha esposa, porque ela necessita disso. Passou um dia também ocupada, cheia de preocupações. Tem preocupações que quer compartilhar comigo.
Mas é precisamente por isso que a disposição de um homem de se envolver nessa conversa é tão benéfica para ele espiritualmente, benéfica para ele. Custa a ele alguma coisa, ensina-o a se sacrificar. A beleza do casamento está na confrontação do nosso egoísmo e exige nosso serviço 24 horas por dia. Vamos falar da marca do casamento cristão. É louvável quando alguém decide se entregar sem reservas ao Senhor. Mas não é igualmente louvável quando um ser humano decide se entregar não somente ao Senhor, mas também a um outro ser humano como um companheiro de serviço para o resto da vida, criando e servindo os filhos que teve com ele, filhos esses que crescerão para amar e servir ao Senhor e aos outros, que precisam ser ensinados a amar a Deus. Kathleen e Thomas Hert se referem ao ministério pascal do casamento, o processo de morrer e ressuscitar como um padrão de vida para as pessoas casadas. Cada dia devemos morrer para nossos próprios desejos e ressuscitar como um servo. Entre essas funções, servo do nosso cônjuge. Cada dia somos chamados a nos identificar com os sofrimentos de Cristo na cruz e então sermos cheios de poder pelo Cristo ressurreto. Morremos para as nossas expectativas únicas, às vezes, nossas exigências e nossos medos. Ressuscitamos para o compromisso, o serviço e a coragem, para o companheirismo. Se o casamento é diariamente abordado dessa perspectiva, não pode haver sombra de desilusão por parte de nenhum dos parceiros, pois os dois estão inteiramente ocupados pensando se estão desempenhando bem a tarefa de servir ao seu cônjuge. Vamos pensar naquele que é digno. Deus nos chamou para servi-lo através de pessoas, sem levar em consideração se essas pessoas são dignas de serem servidas. Nós não temos como servir a Deus sem servir pessoas. Nós podemos adorá-lo, mas o nosso serviço é prestado às pessoas. Não é meu papel julgar sua dignidade, a dignidade do meu cônjuge. E de qualquer forma, eu nem sei como poderia fazer isso. Eu preciso amar a Deus amando os outros. Deus é sempre digno de ser obedecido e servido. Então, quando eu ajo em obediência a Ele, a pessoa que recebe o meu serviço não precisa ser merecedora. Na verdade, ela está se beneficiando do que eu estou devendo a Deus, do que Deus me deu, e então eu estou exercendo uma graça que recebi que agora é distribuída. Passando para o casamento, Deus sempre é digno de ser obedecido e me chama a servir meu cônjuge. Portanto, a despeito de como ela me trata em qualquer momento, em particular, sou chamado a responder como servo. Isso é dignidade. Quero falar sobre o espírito de serviço. Vejam como eu estou usando o termo. O espírito de serviço. Sermos imbuídos espiritualmente como servos. Servir inclui permitir que seu cônjuge também dê. Não é só você que dá. Permita que ele também te dê alguma coisa. Se ele estiver disposto a isso, obviamente. Em outras palavras, o serviço não é só lavar os pés dos outros. Às vezes é deixar que seus pés sejam lavados. Outro aspecto do serviço cristão é que ele é desempenhado voluntariamente. Um serviço feito de má vontade, com murmuração,
não é um serviço cristão. Jamais. Tornar-se um servo é tornar-se radicalmente forte espiritualmente. Isso significa estar livre das exigências deploráveis e aborrecimentos que destroem tantas vidas e transformam tantos corações em amargos caldeirões de desapontamento. Quando esperamos demais, como exigimos demais, estamos como um caldeirão que vai acabar transbordando de desapontamento. Há uma verdadeira alegria quando o verdadeiro serviço é oferecido com um coração sincero. O espírito de serviço dará o tom de todos os aspectos do casamento, incluindo como gastamos nosso dinheiro e nosso tempo. Como um marido e uma esposa usam o dinheiro e o tempo para servir, em vez de dominar e manipular, eu quero explicar isso. O dinheiro, às vezes, que o marido dá à esposa como forma de manipulá-la, apreciando o seu cônjuge, buscando primeiro entendê-lo, esvaziando-se a si mesmo e não instantaneamente pressupondo que sua tarefa, seu tempo e a necessidade que você acha tem é a mais importante. É como dizer, faça isso. Isso é uma coisa que você pode fazer. Não é uma coisa tão importante. O que eu faço é que é realmente importante. Esse é o pensamento egoísta, que não leva em conta o serviço que deve ser prestado em amor às outras criaturas. Por fim, eu quero falar de um poder absoluto, que pode corromper ou servir. Um exemplo contrastante do uso correto do poder é visto na última noite de Cristo na Terra. No versículo 3 do capítulo 13 de seu Evangelho, João nos diz que Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Mas em vez de agir como um tirano cruel, Jesus levantou-se da mesa, lavou os pés aos seus discípulos. Jesus usou seu poder para servir. A beleza espiritual da sexualidade é vista no serviço, atendendo amorosamente às necessidades físicas do nosso cônjuge. O significado espiritual de uma sexualidade cristã é encontrada na doação, quando temos poder sobre outra pessoa e usamos esse poder responsavelmente, crescemos em Cristo e refletimos o fato de que somos criados para amar a Deus, servindo aos outros. Destituída de uma ênfase de serviço, o sexo parece a antítese de uma vida ascética, uma vida que busca virtude. O ascetismo é a busca pela virtude, controlada e disciplinada. Visto, porém, dentro de um contexto de serviço, o sexo leva ao ápice da maturidade espiritual, porque nos capacita a experimentar algo tão poderoso, humano, e ainda assim usá-lo para servir, em vez de exigir, explorar ou abusar. Tenham bom proveito dos pensamentos que vêm da palavra de Cristo.